Eu sou o pastor Walter Silva e este é o programa Paripense. E hoje estaremos falando acerca de um coração aquecido. A Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo de número 5, e versículo de número 34 e 35, nos fala assim: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Deus. Jerusalém fica inserida na região palestínica, a saber, em Israel. A região palestínica é composta de 250 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de leste a oeste. A região palestínica, ela tem ao norte o Monte Hermon. O Monte Hermon, na verdade, é um monte extra-palestínico, ou seja, é um monte que fica fora do espaço de Israel, fora da região palestínica. Este monte, conhecido como Monte Hermon, ele é bem conhecido devido à sua altitude e ao seu topo. No topo do Monte Hermon tem uma concentração muito grande de neve. Por quê? Devido às altas temperaturas. Neste monte dá para esquiar o ano inteiro. Nesse monte temos neve o ano inteiro. Tanto é que, se observarmos para o norte, na região palestínica, você logo vai ver o Monte Hermon com o seu cume meio esbranquiçado devido à neve. No Monte Hermon é muito frio. Só que uma coisa que me chama a atenção é que a gente pode sair do Monte Hermon, descer o Monte Hermon e caminhar algumas horas de carro rumo a Jerusalém. E o clima vai esquentando, o clima vai ficando um tanto quente. Tanto é que Ivaldo Rones, no livro Geografia Bíblica, ele relata que na região de Israel dá para você esquiar na neve, dá para você curtir um frio no Monte Hermon e de carro, algumas horas depois, você curtir uma praia com um solarão. Chama minha atenção que o Monte Hermon, ele fica em uma extremidade, ele fica ao norte de Israel. E quando a gente desce o Monte Hermon e a gente vai assim rumo ao sul, quanto mais a gente se afasta do Monte Hermon e chega na região de Jerusalém, vai ficando quente. Olha aí o mistério. Então, quanto mais a gente se afasta do Monte Hermon, que fica no norte, e chega na região de Jerusalém, vai ficando quente. Então, no Monte Hermon, muito frio. Perto da região de Jerusalém, muito quente. No Monte Hermon, muito frio. Perto da região de Jerusalém, muito quente. Tá bom, pastor Walter, você nos deu uma aula de geografia bíblica. O que é que isso tem a dizer? O texto que ora lemos diz que Jerusalém é a cidade do grande Deus. Quanto mais você se aproxima de Jerusalém, mais quente vai ficando. Quanto mais você se afasta do Monte Hermon e vai chegando perto de Jerusalém, mais quente vai ficando. Levando em consideração que Jerusalém é a cidade do grande Deus, então quanto mais você vai chegando perto da cidade do grande Deus, mais quente vai ficando. Ou seja, quanto mais você vai chegando perto de Deus, mais quente vai ficando. Quer ter um coração aquecido? Se aproxime de Deus. Jerusalém, como um tipo legal aqui do coração de Deus, haja visto que Jerusalém é a cidade do grande rei. Você quer ter um coração aquecido? O segredo é se aproximar do grande Deus que fez os céus e a terra. Essa curiosidade geográfica nos mostra algumas verdades a qual eu quero repartir com vocês. A primeira verdade é que para ter um coração aquecido, você precisa se aproximar de Deus. Como eu devo me aproximar de Deus, pastor Walter? Você vai se aproximar de Deus em oração, lendo a palavra. Você vai se aproximar de Deus se afastando daquilo que é errado, se afastando daquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Como eu devo me aproximar de Deus? Lendo a Bíblia Sagrada. Um grande evangelista por nome de D.L. Moody falou uma frase que me chama a atenção. Ele diz o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta
deste livro. E é bem verdade que a Bíblia tem o poder de afastar o homem do pecado. Está escrito no livro de João, no capítulo 17, santificai-vos da verdade, a tua palavra é a verdade. Então você se achega a Deus, você se aproxima de Deus para aquecer o seu coração, meditando nas Escrituras Sagradas. Eu quero finalizar esse vídeo contando a história de um homem, um missionário. O missionário, ele foi na África e, chegando na África, ele visitou uma pequena aldeia. E nesta aldeia ele encontrou um aldeão que estava trabalhando e ele evangelizava, ele falava do poderio da palavra de Deus. E ele puxou um Novo Testamento, aqueles Novos Testamentos que são fabricados para ser doado por algumas instituições mundiais, e deu esse Novo Testamento para aquele aldeão. Aquele aldeão, vendo as páginas daquele Novo Testamento, olhou para o missionário e disse: olha, eu até aceito, só que essas páginas são boas, são sedosas, eu aceito para poder fumar os meus cigarros, eu aceito para poder fazer os meus cigarros de corda. O missionário, com muita sabedoria, disse: tudo bem, você pode até usar as páginas da Bíblia para fazer os seus cigarros, só que é o seguinte, antes de usar, antes de fumar, você leia. Está feito o trato? O missionário disse: então o trato está feito. Aquele aldeão, ele no primeiro dia, ele leu o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada e ele fumou o primeiro capítulo. Ele leu o livro de Mateus inteiro. Depois ele fumou o livro de Mateus inteiro. Depois ele fumou o livro de Marcos inteiro. Fumou o livro de Lucas inteiro. Quando chegou no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, ele se deparou com um versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras aproximaram o coração daquele aldeão de Deus e aqueceram a alma daquele homem, de maneira que ele aceitou Jesus. Alguns anos depois, esse missionário foi visitar a igreja e, para a surpresa dele, esse aldeão contava esse testemunho naquela noite, dizendo: um dia chegou um missionário, me ofereceu uma Bíblia Sagrada, eu disse que eu ia fumar, mas só consegui fumar a Bíblia até o capítulo de número 3, versículo 16 do livro de João. Daí para frente, o amor de Deus inundou o meu coração. Então, uma das formas de você se aproximar de Deus é lendo as Sagradas Escrituras. Quer ter um coração acrescido? Se aproxime de Deus. Fuja do pecado e de tudo aquilo que te afasta, que te atrapalha, que te faz pecar. Eu sou o pastor Walter Silva e este é o programa Pare e Pense, e eu queria orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento eu queria te pedir que o Senhor venha aquecendo o coração, Senhor, deste que assiste agora este programa. Ah, Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, que ele tenha o coração aquecido e que a alma dele seja acesa, Senhor, que o Senhor venha levantá-lo em nome do Santo de Israel. Eu sou o pastor Walter Silva. Quer me conhecer? Acesse www.pastorwaltersilva.com.br.